Olá, galera do meu canal. Aqui estou mais uma vez no quadro História das Religiões. Estou hoje com o Wagner, da religião Umbanda. Ele vai explicar um pouco para a gente como funciona essa religião e como a gente tenta, por meio desse quadro, abordar diversos tipos de religiosidade. A gente vai usar hoje essa experiência do Wagner na religião Umbanda e mostrar como ela impacta a vida dele. A gente vai saber também se você já sofreu intolerância religiosa, de que forma. Se apresenta aí para o nosso público, Wagner. Olá. E aí, galera, todo mundo bacana? Eu sou Wagner, né? Eu sou conhecido como Wagner Odara, né? Pelos nossos amigos espirituais. Estou há algum tempo na Umbanda, né? Sou professor de História, né? E por aí vai. Wagner, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que é Umbanda? Aqui no Brasil a gente, infelizmente, muitas vezes não chega para a gente, inclusive você que se graduou em História sabe que às vezes até na própria universidade a gente não tem acesso a esse conhecimento que vem das religiões de matriz africana, tudo que vem da África de uma forma geral, muitas vezes é velado esse conhecimento a gente e muitas vezes a ignorância ela parte por isso também, né? Sim, mas o que é incrível, né? Para que a gente possa entender Umbanda, né, o que é Umbanda, nós temos que entender que a Umbanda ela é uma prática religiosa universalista. Você pode perceber, por exemplo, que hoje eu estou com a camisa aqui de Ganesha, né, e sou umbandista. Porque, na realidade, nós, né, umbandistas, nós temos esse princípio da universalidade das práticas religiosas. Então, quando você é um umbandista, não é que você se apropria, mas você utiliza de todas as ritualísticas, de todo o processo, né, de vibracional, energético, né, de ritualística das religiões, né, para fazer o bem, fazer a caridade, a prática do amor incondicional. Mas, quando a gente fala de Umbanda, a gente está falando de... quando a gente vai estudar sobre Umbanda, a gente está falando sobre Umbanda cósmica, porque dentro da nossa compreensão, a Umbanda é uma dádiva cedida pelo Cristo planetário, né, que encarnado era conhecido como Jesus Cristo, para que nós pudéssemos, né, congregar as diversas manifestações que existem, para que nós pudéssemos, então, utilizar isso de forma universalista para ajudar os nossos irmãos, né, nessa caminhada para a espiritualidade, para o desenvolvimento espiritual. Então, o que é Umbanda? Umbanda é essa prática amorosa, de forma incondicional, né, que se utiliza das diversas religiões e práticas, também amorosas, para ajuda dos nossos irmãos no desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua progressão, da sua evolução, tanto moral quanto espiritual. Seria difícil te falar aqui o que é Umbanda? Não seria se a gente entende que ela é universal. Mas a Umbanda ela se apropria, né, da ritualística do cristianismo, das religiões de matriz africana, também se apropria das religiões ou do xamanismo que foi desenvolvido aqui no Brasil através dos caboclos, né, dos índios brasileiros. A gente também utiliza dessa expertise, dessa sabedoria ancestral, né, no nosso trabalho energético de ajuda. E também nas religiões orientais, como o budismo, né, como todo o arcabouço de conhecimento espiritual dos Vedas. A gente não tem preconceito em relação. Mas, no nosso caso, assim, você me fez a pergunta se eu já sofri preconceito. Eu vou ser bem sincero para tu. Eu não me lembro de ter sofrido preconceito. E se eu sofri preconceito por causa da minha religião, não me tocou para que eu pudesse me sentir ofendido a ponto de me lembrar a circunstância. Eu sei que há,
né? E a gente entende que é por ignorância, e quando eu falo ignorância, não é diminuindo o ignorante, mas é compreendendo que o ignorante, ele ignora a existência dele. Muito interessante a questão de vocês ser uma religião universalista. Eu gosto muito de estudar religião, falo isso também, tem vídeo no meu canal sobre a importância da religiosidade, da religião. E eu costumo também tentar entender outras religiões. Eu sou cristão, então acaba que, questão de muitos dogmas mesmo, eu costumo seguir mais o cristianismo. Mas eu aprendo vários conceitos, por exemplo, do budismo, do próprio xamanismo, eu tento trazer para a minha vida, porque eu acho que é importante, e se está me ensinando coisa positiva, por que não aplicar? Eu queria te perguntar também como essa religião te ajudou e te ajuda a viver, a acordar todo dia, como é você após se tornar um bandista, como isso te ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu vou tentar explicar, fazendo uma compreensão dos orixás, né? Que as pessoas têm muito medo, né? De Xangô, de Omolu, né? De Oxóssi, de Iemanjá, né? Desses orixás, que a gente sabe, né? Que são energias emanadas do que todos nós chamamos de Deus, né? E que algumas religiões chamam de cosmo, né? Dessa energia cósmica, dessa magia cósmica que nos alimenta, que nos mantém vivo, entende? Então, como é que esses entendimentos me mantêm vivo? Me mantêm vivo porque eu sei que quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço conscientemente é ter a minha primeira conexão com Deus. E ela não se dá tão única exclusivamente pela oração, que ela se dá, mas é pelo primeiro respirar consciente que eu dou do dia. Eu sei que naquele momento eu estou alimentando a fagulha divina que existe em mim, né, através dessa emanação, do que a gente chama de partícula cósmica, né, que alguns chamam de oxigênio, mas que não é, que na verdade está dentro do oxigênio também. Então, nesse primeiro momento, que eu me sinto vivo por respirar, né, por estar trocando de energia com o cosmos, né, me conectando com o que há de superior, né, nesse momento eu estou entendendo que essa consciência, né, talvez não seja só apenas o bandista, por ela ser cósmica também, mas nesse momento eu entendo que eu estou consciente do que eu vim fazer aqui. Eu estou consciente. Então, o primeiro processo é essa consciência. Eu faço parte do todo. A partir do momento em que eu começo a respirar, a olhar, a observar, a andar, eu estou trocando de energia cósmica com energia telúrica, que os meus pés também pisam nessa terra. Então, através do Pai Oxóssi, né, que é o Pai da sabedoria, né, que é a energia da sabedoria, a energia das matas, da justiça, da busca espiritual, né, da alimentação, da abundância, da fartura. Quando eu toco o chão, que eu começo a me relacionar com a vida, né, eu estou me conectando com tudo. Eu não estou apenas no meu mundo. A minha presença diante das pessoas, né, diante da vida, ela é transformadora. E como é que eu sei disso? De forma consciente. Porque tudo que sai, tudo que emana de mim, é para que a gente possa construir uma verdade muito maior do que essa que é aparente para a gente. Que existe, que isso aqui é aparência, que isso aqui é um momento apenas de reflexão, de melhoria. Então, todo momento da vida, né, na minha relação com o outro, quando alguém que está angustiado e que eu posso trocar uma palavra com ela, porque meu pai Omolu ou minha mãe Iemanjá está me permitindo doar um pouco do que eu sou, através da energia que vibra tanto da Terra e tanto do universo para essa pessoa que está com dificuldade. Percebe? Não precisa de palavra, precisa apenas de amor. E às vezes, as palavras, elas tornam
entre a gente e os outros, um muro intransponível de nós mesmos para os outros. Então, ao não trocar com o outro, a gente se estagna, adoece. Entende? Então, quer dizer, o existir do ser humano é como se fosse uma eterna, completa, diurna, cotidiana emanação do amor que existe em mim para o amor que existe nos outros. É assim que a Umbanda me protege, me faz existir. Nossa, muito bonito, Wagner, você falando isso. A vem tocar aqui várias palavras suas. Sempre que a gente conversa, eu sinto muitas energias positivas vindo de você. E abre muita mente, a sua pessoa mesmo, ela abre muita mente sobre a religião. Porque, querendo ou não, você, sendo essa pessoa que segue essa religião na escola, você acaba sendo uma referência sobre essa religião. E eu fico me questionando, e gostaria de que você respondesse essa pergunta, para aquelas pessoas que acham que o pessoal da Umbanda faz macumba. Explica o que é macumba, explica se vocês fazem o mal, né? Porque você falando aí não me parece nada negativo e nada contraditório também em relação às religiões majoritárias no Brasil, que é o cristianismo. Tanto é que vocês leem também a Bíblia e a Torá, no caso, e pega de outras religiões várias coisas positivas. Explica aí pra gente essa questão. Nós estudamos muito a Bíblia, estudamos muito Espiritismo, né? Dentro do seio do que nós fazemos, a gente utiliza muito essas manifestações religiosas. Bom, como é que eu vou colocar aqui? Desculpa, me repete de novo a pergunta que você quer. O que é macumba tá. e se vocês fazem o mal? O pessoal sempre acha que... Sim. Sempre acha que... Bom, Pode ir? Tá. Nós precisamos compreender que existem leis espirituais. Eu vou citar 4, para que nós possamos entender todo o processo. E um detalhe, essas leis, elas não são da Umbanda, elas não são do Candomblé, elas não são do Espiritismo, e muito menos do cristianismo. Elas são leis universais, leis espirituais, que o Divino Todo-Poderoso, Deus, nos colocou. E você vai compreender, e todo mundo que ouvir, sem as máscaras do preconceito, vai entender. Nós temos a primeira lei, que é a lei da progressão. Nós, o tempo inteiro, e dá para a gente observar no nosso cotidiano, o tempo inteiro nós evoluímos, nós progredimos. É uma lei. Então, quer dizer, o homem vivo, né, materializado na matéria ou em espírito, ele evolui o tempo inteiro. Segunda lei, livre-arbítrio. Todos nós somos dono do que nós queremos. Lei de causa e efeito. Tudo que nós praticamos para o outro volta para a gente. Isso é uma lei, não tem como a gente fugir dela. E a quarta lei, que é a lei do amor. Então, são 4 leis que elas são muito claras para todos nós. Então, veja bem, na Umbanda, primeiro, macumba é um objeto, acho que você pode até, é um instrumento de percussão. Eu acho que depois você pode até colocar ele, né? Ele é feito às vezes de madeira ou de cabaça, cortadinha, e você fica passando um bastãozinho pequeno, fino, para fazer um som. Isso é macumba. Mas existem os trabalhos, né, que são muito comuns, por exemplo, no catimbó. E as pessoas não sabem, por exemplo, que o catimbó era uma manifestação religiosa dos indígenas, dos caboclos brasileiros. O catimbó. Né? Existem os trabalhos, né, muito comuns também no candomblé e em várias outras religiões de matriz africana, porque a gente acha que só o candomblé, mas tem várias outras manifestações. Então, essas pessoas, elas entendiam, e aí existe uma sabedoria por trás, elas entendiam que tudo é energia. Nós, ocidentais, até cristãos, a gente não entende que tudo é energia. Que a minha palavra, por exemplo, aqui agora, ela pode tanto vibrar em você, ecoando em você, te elevando como ser humano, como ela pode te adoecer, cara. E imagina o pensamento que é na 4ª dimensão,
que é onde a gente mantém o nosso corpo astral, que a gente chama de duplo etérico, que mantém a gente inteiro, vivo. Imagina o pensamento, o que não pode fazer para uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Entende? Então, quer dizer, esses trabalhos espirituais, eles podem, sim, tanto ser para o bem, quanto pode ser para o mal. O que vai estabelecer? Vai estabelecer como você vai usar isso. Compreende? Uhum. Então, quer dizer, na Umbanda, você não pode fazer mal. Porque um dos preceitos, que é o primeiro preceito da Umbanda, é que Umbanda é amor. E é amor incondicional. Então, se eu amo incondicionalmente, eu não posso fazer mal para ninguém. Então, quer dizer, se você é um umbandista e você está desejando o mal de alguém, você não é um umbandista. Porque é o princípio. Esse é o princípio básico. É a estrutura do que a gente chama, né, de arcabouço religioso. Né? Mas aí nós vamos ter as figuras dos herês, que nos prega a todos nós a pureza, que nos ensina a pureza, a sermos puros diante da vida. Nós temos a figura dos pretos velhos, que nos ensina a ser humildes, o tempo inteiro nos ensina a ser humildes. Nós precisamos ser humildes, aprender a humildade diante da vida. É um dos preceitos da Umbanda. E nós temos também os caboclos, os indígenas brasileiros, aqueles que sofreram com os portugueses, que nos ensina a simplicidade, a sermos simples diante da vida. Então, são aspectos que nós trabalhamos na Umbanda. São aspectos. Para você reconhecer um umbandista, ele tem que ser puro, ele tem que ser humilde, ele tem que ser simples, e acima dessas três coisas, ele tem que ser amoroso. Ele tem que amar o próximo incondicionalmente. Se não há nesses 4 aspectos, existe livre-arbítrio. Compreende? Uhum. Livre-arbítrio. E se existe livre-arbítrio, existe lei de causa e efeito. E a possibilidade dele fugir das leis estabelecidas, dessa doutrina... É impossível. Para todos nós. Sim, isso é para todos nós, independente de se está ou não numa religião. Se eu te trato bem, consecutivamente você também vai me tratar bem. Lei de causa e efeito. Eu posso te convidar para fazer o mal, mas você ainda tem, em última instância, a escolha. Compreende? Sim. Então, é dentro desse processo. Mas na casa que eu frequento, que é a Casa São Lázaro, né, que é uma casa de acolhimento, e a nossa mãe de santo, ela é filha de São Lázaro, e São Lázaro, dentro do secretismo religioso, é Omolu, e Omolu é o orixá da cura, da doença, né, de curar os doentes, de acolher, de praticar a caridade para aquele que tem fome, que tem sede, né? Por a nossa mãe de santo ser filha desse orixá, a nossa casa é de essencial, a estrutura da casa é de fazer a caridade, é de pregar o amor. Por exemplo, em qualquer casa de umbanda ou de candomblé, em qualquer lugar, vão pedir trabalho para segurar alguém. As casas sérias não aceitam isso. As casas sérias não aceitam. As casas sérias não cobram. Por essas coisas absurdas, não cobram. Entende? Uhum. Porque elas entendem que o papel aqui é outro. E é óbvio, eu não posso responder, e eu nem vou falar aqui pelas outras. Eu só posso falar pela que eu frequento. Entende? Uhum. Porque eu sei, e nós sabemos, acredito que na maioria das religiões é assim, mas na Umbanda isso é uma das questões básicas, é que cada Umbanda é uma Umbanda. Cada centro ou terreiro pratica a tua ritualística e tem liberdade para poder fazer daquele jeito que as pessoas que estão ali entendem que é uma forma de se fazer a caridade, o amor. Entendeu? Uhum. Wagner, eu tenho uma dúvida que acho que muitas pessoas têm. Você já me explicou em off isso, mas queria que o público soubesse também. O que são os orixás, exatamente? Como você explicaria isso? E de que maneira essas energias elas são usadas?
Olha, muitas pessoas acreditam que orixás são pessoas igual nós. Não são. A energia do orixá se manifesta numa pessoa, mas aquela pessoa que está manifestando a energia do orixá não é o orixá, porque o orixá são energias da natureza, são manifestações de Deus. Por exemplo, igual eu estava explicando anteriormente, né, ainda há pouco eu ainda falei sobre o Omolu. O Omolu é um orixá, é um dos mais velhos orixás. Ele é o orixá da cura, da caridade. Quer dizer, é a energia. Por exemplo, se eu, né, estou me conectando a praticar a caridade, a praticar a cura, porque todos nós somos a nossa própria cura. E esse é o princípio. Porque toda vez que eu entendo que eu sou a minha própria cura, eu te desbloqueio para que você também seja a sua cura. Ninguém cura ninguém. Jesus Cristo sabia muito bem disso. Tanto é que você vai perceber que Jesus fez vários milagres. Mas ele só fez milagre porque naquele que ele tocou, a pessoa acreditou. Tinha fé, sempre precisava de fé para fazer. Pois é. Então, assim, nós entendemos que todos nós somos a nossa própria cura. Uma pessoa que cura o outro, ele não curou o outro, ele desbloqueou o outro. Entende? Então, assim, quando eu estou conectado em ajudar o próximo, eu estou conectado com o Omolu. E é o Omolu que está estabelecendo, que está abastecendo o meu duplo etérico, o meu astral, para poder praticar isso. Quando eu sou uma pessoa que, diante de qualquer circunstância de injustiça, eu estabeleço a justiça, eu luto pela justiça, eu estou sendo, naquele momento, auxiliado por Xangô, que é o orixá da justiça. Entende? Os filhos de Xangô já trazem isso muito latente neles, né, de não querer tirar proveito de situações, mas sim de fazer a justiça. Então, são aspectos de energias, né, que são transformadoras. Eu já até falei como, por exemplo, quando nós temos dificuldade diante da vida, nós precisamos lutar contra as adversidades. Ogum vai estar com a gente, se a gente pedir auxílio a ele, porque ele é a energia das batalhas, da luta que a gente precisa para poder vencer aquilo que nos impede, que nos diminui. Então, os orixás são essas energias, que todas elas nós podemos usar em todo momento. Eu sou filho de Oxóssi, de Iemanjá, mas não quer dizer que eu preciso, que eu só vou ser auxiliado pelos dois. Eu sou auxiliado por todos eles, desde que eu busque. E quando eu busco cada um desses orixás, com a sua energia, eu estou entendendo de forma consciente que eu estou aqui, como eu estou aqui na Terra, eu estou evoluindo espiritualmente. Porque toda a energia, a vibração que Deus colocou aqui para nos auxiliar, ela também passa por mim. Entende? Então, eu não preciso ser apenas filho de Xangô para ser justo, para ser honesto. Não, eu posso ser filho de Oxóssi e mesmo assim ser honesto, ser justo. Entende? Sim, é característica como se fossem habilidades. Então, você para viver precisa de algumas habilidades. Quem joga, faz com os alunos às vezes os RPGs também, habilidade de coragem, de justiça, de sabedoria, busca pelo conhecimento. Então tem várias formas de dimensão de qualidades. Também tem os defeitos, né? Porque pela contradição, você é bom, tem que ter algo que é ruim, né? Para ter até um senso de comparação, né? No cristianismo tem a ideia de Deus e do diabo também, como contraposição também a uma ideia, porque se tem uma qualidade, tem um defeito contrário que é o antagonista dessa. Mas porque, cara, a gente está num momento de dualidade ainda que não faz sentido. Essa que é a verdade. A dualidade não faz sentido. Mas dentro do que a gente chama de harmonia, né, criada por Deus, né, essa harmonia, né, que somos nós, seres humanos, habitando no mesmo espaço, lutando, né, para construir uma humanidade mais justa, mais igualitária, cara, não existe bem e mal. O que existe
são as leis. Porque, veja bem, e essas leis espirituais, elas são fundamentais. Por que elas são fundamentais? Porque se a gente fosse acreditar apenas que são essas duas dualidades, né, o bem e o mal, lutando num palco, quer dizer, é como se as pessoas não mudassem de lado, que elas se perpetuassem no mal e se perpetuassem no bem, né? Uhum. E não é assim, né? Na verdade, a gente às vezes age com mal também, né? Em certos momentos, mesmo não propositalmente. Né? É porque a gente não consegue ver conscientemente o que está acontecendo. Porque nós também, muitos de nós, ajudamos no aplicar da terceira lei de causa e efeito. E a gente nem percebe. Muitos de nós, em circunstâncias, ajuda a ser aplicado. Não é Deus que é justo com uns e injusto com os outros. Uhum. É a nossa consciência que determina como é que a justiça vai ser aplicada em nosso favor ou contra a gente. Entende? Sim, sim. Então, o Arjuna mesmo, dentro da Bhagavad Gita, quando ele tem, no momento da batalha, né, ele tem uma dúvida, porque do outro lado tem amigos dele, pessoas que ele ama, e ele tem um momento de não querer ir para a guerra, e aí Krishna vai e mostra para ele esse aspecto.